Você tem sentido que há algo dentro de você clamando por mais de Deus, por uma presença que não se explica, apenas se sente? Talvez esteja cansado de orações vazias, de palavras que sobem, mas parecem não encontrar resposta. Hoje, você vai descobrir que o Espírito Santo não é um mistério distante, mas um amigo presente que quer conversar com você, guiar cada passo e transformar completamente a forma como vive. Ele está mais perto do que imagina e quer te ensinar a escutar sua voz, aquela voz suave que fala no silêncio e sussurra no meio das tempestades. Quando você se levanta pela manhã e sente aquele impulso de agradecer, mesmo sem motivo aparente, é Ele. Quando uma paz inexplicável invade o coração em meio à confusão, é Ele. O Espírito Santo fala de formas sutis e você precisa apenas aprender a reconhecê-lo. Mas a questão é, quantas vezes você o ignora? Quantas vezes se distrai com o barulho do mundo, com o medo, com a pressa? O Espírito Santo não compete com o caos. Ele fala na quietude e para ouvi-lo você precisa desacelerar, respirar fundo e permitir que o coração se torne morada da sua voz. A palavra de Deus diz em João capítulo 16, versículo 13: Mas quando vier o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará o que há de vir. O que isso significa? Que o Espírito Santo é o intérprete de Deus em sua vida. Ele traduz o que o Pai deseja comunicar a você. Muitas vezes, ele fala através da consciência, através de um incômodo, de uma lembrança repentina, de uma canção que toca no momento exato em que você precisava ouvir. Você já percebeu como às vezes uma simples frase pode tocar fundo e mudar completamente o rumo do dia? Isso não é coincidência. O Espírito Santo age com precisão. Ele sabe exatamente o que você precisa e quando precisa. Mas, para escutá-lo, é necessário criar ambiente. Você precisa abrir espaço. O Espírito Santo não fala em corações ocupados demais. Ele habita em ambientes onde há entrega, arrependimento e desejo genuíno por sua presença. Talvez você esteja se perguntando, como posso começar a falar com ele? Comece sendo sincero. Diga tudo. Fale das suas dúvidas, da sua dor, do que não entende. O Espírito Santo não espera discursos bonitos. Ele quer verdade. A sinceridade é a chave que destranca a comunhão. Quando você fala com ele, não precisa de formalidades. Pode falar como com um amigo, alguém que te conhece por completo, até nas partes que você esconde dos outros. Em Salmos capítulo 34, versículo 18, está escrito: Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Isso quer dizer que quando você chega diante dele com o coração quebrado, sem máscaras, o Espírito Santo se aproxima e começa a restaurar o que foi destruído. Ele não vem com acusação, vem com consolo, não vem com culpa, vem com cura. E nesse processo de intimidade, ele começa a moldar sua mente, sua forma de reagir, sua maneira de enxergar o mundo. Você vai notar que quanto mais fala com ele, mais sensível fica a sua presença. Aquilo que antes te agitava começa a perder força. O Espírito Santo traz paz, mas também direção. Ele não é apenas o consolo de Deus, é o conselheiro, o guia, o que mostra o caminho certo quando tudo parece incerto. Muitas vezes você quer ouvir uma voz audível, uma revelação extraordinária, mas o Espírito Santo começa pelo simples. Ele fala no cotidiano, nas pequenas decisões. Quando você sente aquele impulso de ajudar alguém, de perdoar, de deixar algo que te afasta de Deus, é Ele. O problema é que nem sempre você obedece, e quanto mais você ignora, mais distante parece o som da sua voz. Por isso, é tão importante aprender a reconhecer o tom, o jeito, o mover dele. O Espírito Santo quer construir uma relação viva com você, e essa relação começa com tempo.
Não existe intimidade sem convivência. Separe alguns minutos por dia apenas para estar com Ele. Não precisa de palavras, apenas feche os olhos e diga: Espírito Santo, estou aqui. Isso é suficiente. Ele não resiste a um coração que o chama. A partir desse momento, sua jornada de comunhão começa. Você vai perceber que Ele te ensina até nas coisas mais pequenas, na forma de tratar as pessoas, nas decisões que precisa tomar, nos momentos em que precisa esperar. E cada vez que você o escuta, um novo nível de paz e clareza se instala dentro de você. Há algo especial que acontece quando você convida o Espírito Santo a participar da sua rotina. Ele começa a mudar o ambiente da sua casa, a atmosfera do seu trabalho, a forma como enxerga a vida. Onde antes havia desespero, passa a existir esperança. Onde havia dúvida, surge fé. O Espírito Santo é especialista em transformar cenários caóticos em testemunhos. E se você está assistindo este vídeo agora, não é por acaso. O Espírito Santo te trouxe até aqui porque quer falar com você. Ele quer te lembrar que não te esqueceu, que ainda tem planos e que a voz que parecia distante está prestes a se tornar familiar. Então escreva nos comentários, como um ato de fé e declaração espiritual: Espírito Santo, eu te chamo para a minha vida agora. Quando você chama o Espírito Santo, não é a força das suas palavras que o traz, mas a verdade do seu coração. Ele não vem por barulho, mas por sinceridade. Chamar o Espírito Santo é mais do que pronunciar o nome dele. É abrir espaço dentro de você. É dizer com alma: eu não posso sozinho. É reconhecer que sem ele, até o que parece certo perde o sentido. Quando você o chama com humildade, ele responde com presença. Quando o busca com fome, ele vem com consolo e poder. E quando o convida de verdade, ele transforma o ambiente, toca o invisível e te envolve com uma paz que nenhuma explicação humana consegue dar. Não há oração mais poderosa do que esta simples entrega. Vem, Espírito Santo, enche-me da tua vontade e faz morada em mim. Você precisa entender algo. O Espírito Santo não é um visitante, ele é um habitante. Quando você o chama, ele não vem apenas para uma visita espiritual rápida. Ele deseja permanecer, fazer morada, participar dos seus dias comuns, dos seus momentos simples e até daqueles em que ninguém mais te vê. Ele não é uma força passageira, ele é presença constante, aquele que nunca se ausenta, mesmo quando você não sente nada. E é exatamente nesses momentos em que parece que ele está distante, que na verdade ele mais trabalha dentro de você. O Espírito Santo é discreto, mas poderoso. Ele não impõe, ele inspira, não invade, ele convida. Por isso, o relacionamento com ele exige sensibilidade. E sensibilidade não é algo que se conquista com esforço humano, mas com rendição. Quanto mais você se rende, mais percebe. O segredo não está em fazer muito, mas em se permitir ser moldado. O Espírito Santo não quer um servo cansado tentando impressionar a Deus. Ele quer um filho que descansa na certeza de que o Pai o ama. Muitas pessoas confundem espiritualidade com performance. Acham que precisam sentir arrepios, ouvir vozes, ter visões, para saber que o Espírito Santo está presente. Mas ele se manifesta de maneiras muito mais sutis, num pensamento que acalma, num versículo que vem à mente no momento certo, numa sensação de paz que simplesmente não pode ser explicada. Essa é a linguagem do Espírito, suave, mas transformadora. Em Romanos, capítulo 8, versículo 26, está escrito: o Espírito nos ajuda em nossas fraquezas, porque não sabemos orar como convém, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Isso significa que o Espírito Santo não apenas ouve, ele ora com você. Quando as palavras faltam, ele traduz o que o coração tenta dizer. Quando o peso é grande demais, ele carrega junto. Quando a alma não consegue mais pedir, ele se torna a própria oração.
E é nesse nível de comunhão que a vida começa a mudar de dentro para fora. Você não percebe de imediato, mas as reações começam a ser diferentes, os pensamentos se tornam mais leves, as decisões mais sábias. O Espírito Santo trabalha em silêncio, mas os frutos são evidentes. Você começa a ter mais paciência, mais discernimento, mais compaixão. É o Espírito agindo, moldando seu caráter segundo o coração de Cristo. Quantas vezes você já tentou resolver as coisas pela força e acabou se frustrando? O Espírito Santo te convida a fazer o oposto, descansar nele. Quando você entrega o controle, ele assume a direção. Quando para de lutar sozinho, ele começa a agir com liberdade. E é nesse momento que o sobrenatural acontece, porque o Espírito Santo não age onde há resistência, mas onde há entrega. Há algo poderoso em simplesmente dizer: Espírito Santo, eu confio em ti. Essas palavras abrem portas espirituais. Elas dizem ao céu que você desistiu de lutar com as próprias mãos e aceitou ser conduzido por ele. E quando isso acontece, o impossível começa a se tornar possível. O Espírito Santo te ensina a olhar além do que os olhos veem. Ele mostra o que está por trás das circunstâncias, revela o propósito em meio à dor e te faz entender que cada situação é uma oportunidade de amadurecimento espiritual. Ele não evita que você passe pelo deserto, mas caminha contigo dentro dele. Ele não apaga todas as tempestades, mas te dá direção em meio a elas. E se há algo que o Espírito Santo ama, é quando você o inclui em tudo. Quando antes de tomar uma decisão você pergunta: o que o Senhor quer que eu faça? Quando antes de reagir, você para ouvir. Quando antes de planejar, você se ajoelha. Essa é a verdadeira comunhão, viver guiado não por impulso, mas por direção divina. É assim que ele transforma sua rotina. Ele passa a estar presente quando você dirige, quando trabalha, quando conversa com alguém. Tudo ganha propósito. Você começa a perceber que o Espírito Santo não é parte da sua vida espiritual. Ele é a vida espiritual. Sem ele, tudo fica raso. Com ele, tudo ganha profundidade. Em Isaías capítulo 30, versículo 21, está escrito: os teus ouvidos ouvirão uma palavra atrás de ti, dizendo: este é o caminho, andai por ele. Essa voz é o Espírito Santo. Ele é quem te direciona quando tudo parece incerto, quem te protege quando o perigo não é visível, quem te consola quando ninguém mais compreende a dor que você carrega. E talvez, nesse exato momento, ele esteja falando contigo. Talvez esteja te lembrando de algo que precisa mudar, ou de uma pessoa que você precisa perdoar. Ele faz isso porque quer te libertar. O perdão não é um fardo, é uma libertação. Quando você libera perdão, o Espírito Santo encontra mais espaço dentro de você. O ressentimento fecha portas, o perdão abre caminhos. Agora, antes de continuarmos, quero te convidar a algo especial. Se essa mensagem está falando com o seu coração, se você sente que o Espírito Santo está te tocando neste instante, então inscreva-se no canal. Não por obrigação, mas como um gesto de fé. Cada vídeo aqui é uma semente espiritual, e ao se inscrever, você está dizendo: eu quero continuar crescendo na presença do Espírito Santo. E aproveite para deixar nos comentários algo muito pessoal. Conte como o Espírito Santo já falou com você, ou de que forma você gostaria que ele te guiasse a partir de hoje. Não é um comentário qualquer, é um testemunho em construção. Quando você compartilha, você inspira. E quando você inspira, o Espírito Santo alcança outras vidas através da sua. Há algo que o Espírito Santo deseja profundamente, que você aprenda a depender dele em tudo. E essa dependência não significa fraqueza, significa sabedoria. O mundo te ensina a ser autossuficiente, a ter o controle, a saber o que fazer. Mas o Espírito Santo te ensina o oposto,
a entregar o controle, a reconhecer que sozinho você não consegue e que a verdadeira força vem da rendição. Quando você aprende a depender do Espírito, sua alma encontra descanso. A ansiedade perde poder, o medo perde voz e a fé começa a crescer como uma chama que nada pode apagar. Você já percebeu como a presença do Espírito muda o ambiente? Uma casa em que ele é convidado se torna refúgio. Um coração onde ele habita se torna abrigo. Ele transforma lugares comuns em altares e momentos simples em encontros sobrenaturais. Mas para isso acontecer, é preciso cultivar a presença dele todos os dias. Não é em eventos grandiosos que o Espírito Santo mais se manifesta, é na constância. Quando você o busca mesmo sem sentir nada, quando você escolhe orar mesmo cansado, quando decide louvar mesmo sem vontade. O Espírito Santo honra a fidelidade. Ele não está apenas nos momentos emocionantes, mas nos silenciosos, nos dias em que a fé é provada, nos minutos em que tudo o que resta é acreditar. E quando ele encontra constância em você, ele começa a derramar mais da sua presença. Você passa a perceber que a oração deixa de ser obrigação e se torna necessidade. Que o tempo com ele não é mais um peso, mas um prazer. O Espírito Santo começa a te ensinar que quanto mais tempo passa em sua presença, mais leve o coração se torna. Em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 17, está escrito: Onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Essa é uma das verdades mais libertadoras da vida cristã. O Espírito Santo não vem para te aprisionar em regras, mas para te libertar de tudo o que te prende. Ele quebra correntes, destrói mentiras e te mostra quem você é de verdade. Ele revela o propósito que Deus colocou em você desde antes do nascimento. Talvez você tenha crescido ouvindo que não era bom o bastante, que nunca chegaria lá, que não seria capaz. Mas o Espírito Santo olha para você e diz: Eu te escolhi. E quando ele escolhe, nada pode anular. O Espírito Santo vê o que ninguém vê, valoriza o que o mundo ignora e restaura o que parecia perdido. Ele é como o vento descrito em João, capítulo 3, versículo 8. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Isso quer dizer que quando você é guiado pelo Espírito, as pessoas não entendem suas decisões, seus caminhos, suas mudanças. E tudo bem, porque quem vive no Espírito não precisa de explicações, precisa apenas de direção. E é essa direção que o Espírito Santo quer te dar hoje. Ele quer te tirar do lugar da indecisão, da dúvida, da confusão. Quer te ensinar a reconhecer a sua voz no meio de tantas outras vozes. O segredo é simples. O Espírito sempre fala com amor, mesmo quando corrige. Ele nunca te acusa. Isso é obra do inimigo. O Espírito Santo convence, mas com ternura. Ele mostra o erro, mas também aponta o caminho de volta. Quantas vezes você se sentiu culpado demais para orar? Quantas vezes achou que Deus não te ouviria por causa do seu passado? O Espírito Santo quer te lembrar que o sacrifício de Jesus já pagou o preço de tudo. Ele quer te libertar da culpa, te restaurar à comunhão. A voz dele sempre te conduz para perto do Pai, nunca para longe. Há momentos em que você vai sentir um silêncio profundo da parte de Deus, e talvez ache que o Espírito Santo se calou. Mas, na verdade, ele está te ensinando a confiar. O silêncio dele não é ausência, é treinamento. É nesse silêncio que ele fortalece sua fé. É aí que você aprende a andar, não por sentimentos, mas por convicção. O Espírito Santo está te preparando para algo maior, e esse preparo muitas vezes vem disfarçado de espera. A espera não é um castigo, é um lapidar. O ouro não brilha sem ser purificado pelo fogo,
e a fé não amadurece sem ser provada pelo tempo. O Espírito Santo sabe o momento certo de agir, e quando você entrega a Ele a direção da sua vida, o tempo começa a trabalhar a seu favor. Você vai perceber que, à medida que se aproxima do Espírito, o discernimento espiritual aumenta. Coisas que antes te enganavam começam a ser reveladas. Situações que te confundiam passam a fazer sentido. O Espírito Santo te dá visão além da aparência. Ele mostra intenções, revela verdades escondidas e te protege de armadilhas. E quando você começa a viver assim, guiado por Ele, sensível à sua voz, confiante na sua direção, o impossível começa a se tornar rotina. Portas se abrem, corações se quebrantam, milagres acontecem. Não porque você forçou, mas porque você permitiu. O Espírito Santo é o autor do sobrenatural, mas ele só escreve onde há rendição. Então hoje, mais do que buscar respostas, busque presença. Mais do que pedir milagres, peça comunhão. Porque quando o Espírito Santo habita em você, tudo o que é necessário vem junto. Ele não apenas te dá o que precisa, ele se torna o que você precisa. Você pode ter começado essa caminhada se sentindo perdido, sem direção, mas agora o Espírito está te mostrando que há um propósito até naquilo que doeu. E tudo o que ele pede de você é um sim verdadeiro, simples, sincero. Diga a ele hoje: Espírito Santo, eu me rendo, fala comigo, guia-me, molda-me. O Espírito Santo não fala apenas para consolar, ele fala para transformar. Quando você começa a caminhar com ele, algo dentro de você muda. Aquilo que antes parecia natural, reagir com raiva, guardar rancor, viver na pressa, começa a perder sentido. O Espírito Santo não te força a mudar, ele te convence com amor. Ele te mostra o que não combina mais com a nova vida que está nascendo dentro de você. E essa transformação é o maior milagre que alguém pode experimentar. Ver o próprio coração sendo restaurado aos poucos, dia após dia, até refletir o caráter de Cristo. O Espírito Santo é o artista divino que trabalha no interior humano. Ele pega os pedaços quebrados e os transforma em algo novo, algo que o mundo não consegue entender. Às vezes, você olha para si mesmo e ainda vê rachaduras, mas o Espírito Santo vê o vaso completo, restaurado, cheio de propósito. Ele não desiste do que está formando. Mesmo quando você se sente longe, ele continua moldando. Há uma promessa poderosa em Ezequiel capítulo 36, versículo 26, onde Deus diz: Dar-vos-ei um coração novo e porei dentro de vós um espírito novo. É exatamente isso que o Espírito Santo faz. Ele renova o coração cansado, cura as feridas antigas e sopra vida onde só havia dor. Ele não remenda o velho, ele cria o novo. Mas é importante entender algo. O Espírito Santo não trabalha em meio à resistência. Ele não age quando há orgulho, quando há autossuficiência. Por isso, o primeiro passo é sempre a rendição. Quando você diz: Espírito Santo, eu não sei, mas tu sabes, você abre espaço para o sobrenatural agir, e é nesse espaço que os maiores milagres acontecem. Não nos cenários perfeitos, mas nas entregas sinceras. Muitas vezes, você vai perceber que o Espírito Santo te leva a lugares de silêncio, não de exposição. Ele te ensina primeiro no secreto, antes de te mostrar em público. É nos bastidores que ele forma guerreiros espirituais, não nos palcos. E esse é um processo que exige paciência. Você precisa confiar no tempo dele. O Espírito Santo não tem pressa, porque o propósito dele é eterno. Ele não quer apenas te dar bênçãos, ele quer te preparar para sustentá-las. Ele não quer apenas te mostrar o caminho, ele quer te ensinar a caminhar com sabedoria.
E quando o Espírito Santo começa a operar, tudo o que é superficial perde espaço. As conversas mudam, os desejos mudam, até os sonhos mudam. Você começa a querer aquilo que o céu quer. Isso é comunhão. É quando o seu coração se alinha ao coração de Deus. Em Filipenses capítulo 2, versículo 13, está escrito: porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. O Espírito Santo desperta o desejo certo e te dá força para realizá-lo. Ele não apenas te inspira, ele te capacita, e é por isso que a caminhada com ele é leve, porque ele te guia e te sustenta. Há um ponto crucial na jornada com o Espírito Santo: a obediência. Às vezes, ele vai te pedir coisas pequenas, aparentemente sem sentido. Perdoar alguém, abrir mão de algo, falar com uma pessoa, mudar uma atitude. E quando você obedece, o fluxo dele aumenta. Cada ato de obediência abre espaço para mais presença. O Espírito Santo confia segredos àqueles que obedecem. Mas quando há resistência, ele se cala. Não por punição, mas por respeito. Ele é o único que tem todo o poder e, mesmo assim, nunca te força. Ele te dá a escolha. E é nesse livre-arbítrio que a verdadeira intimidade nasce. O Espírito Santo quer te ensinar a caminhar em sensibilidade. Ele quer que você aprenda a ouvir a sua voz até nas coisas simples, na decisão de qual caminho seguir, nas palavras que vai usar, nos pensamentos que vai alimentar. Ele está presente até nos detalhes mais pequenos. E talvez você esteja pensando: mas eu não sei se consigo ouvir a voz dele. Consegue sim, porque ele fala a quem deseja ouvir. Não é sobre merecimento, é sobre relacionamento. Ele não escolhe os mais capacitados, ele capacita os que escolhem estar perto. Imagine o Espírito Santo te observando agora, esperando apenas um sinal do seu coração. Um simples gesto de entrega. Um "vem" sussurrado. É suficiente para o céu inteiro se mover. O Espírito Santo não precisa de palavras ensaiadas, precisa de verdade. Ele é aquele que te acorda no meio da noite com uma paz que não se explica. Aquele que te faz lembrar de algo que parecia esquecido. Aquele que coloca no coração uma convicção suave, mas firme. Ele é o que chora com você quando ninguém mais entende a dor. O que te ergue quando você acha que acabou. E quando você começa a perceber o quanto ele é real, o quanto ele está ativo, tudo muda. Você passa a viver uma vida de propósito. Cada detalhe, cada encontro, cada desafio ganha novo sentido. Porque o Espírito Santo está te guiando até quando você não percebe. Ele é o sopro de Deus dentro de você, o fôlego divino que te mantém de pé mesmo quando a alma quer desistir. É ele que te lembra das promessas, que te faz crer novamente, que reacende a chama quando tudo parece frio. E é isso que ele quer fazer agora. Reacender algo dentro de você. Talvez seja a fé que o tempo apagou, a esperança que as lutas roubaram, ou o amor que o cansaço fez esfriar. O Espírito Santo quer reacender. Ele quer reacender o brilho dos olhos, o fervor da alma, o desejo pela presença de Deus. Tudo o que ele precisa é que você diga: Espírito Santo, eu quero arder novamente. Quando você diz isso, o céu se move e o Espírito começa a agir, não com fogo que destrói, mas com fogo que purifica. O Espírito Santo não é apenas uma presença que sentimos em momentos de adoração. Ele é a voz que orienta, o conselheiro que dirige, o amigo que nunca abandona. Muitos o buscam apenas nas manifestações visíveis, nas lágrimas, nos arrepios, nas emoções. Mas o verdadeiro poder do Espírito se manifesta no cotidiano, no silêncio, na constância. Ele está presente nas pequenas decisões que moldam o seu destino, nas palavras que você escolhe não dizer,
nas atitudes que você muda sem precisar de aplauso. Há uma beleza oculta em caminhar com o Espírito Santo, porque ele te ensina a viver de dentro para fora. Ele não começa pela aparência, começa pelo coração. E quando o coração é moldado, tudo o mais se alinha naturalmente. O Espírito Santo é como o vento mencionado em João, capítulo 3, versículo 8. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Isso significa que quem vive guiado por ele é imprevisível aos olhos do mundo, mas perfeitamente conduzido aos olhos do céu. O Espírito Santo quer te levar a um nível onde você não dependa mais das circunstâncias para ter paz, onde a fé não oscile conforme o cenário. Ele quer te ensinar a viver firmemente ancorado em Deus, mesmo quando o mar da vida se agita. Há uma maturidade espiritual que nasce apenas quando você decide permanecer, mesmo sem entender. E é justamente nesse permanecer que o Espírito Santo revela sua grandeza. Ele é o conforto no meio da espera, a força no meio da fraqueza, a direção no meio da confusão. Quando tudo parece silencioso, é Ele quem te sustenta. Às vezes, você não sente nada, mas Ele está ali, observando a sua fidelidade, testando a sua confiança e te preparando para algo maior. É por isso que o Espírito Santo não age apenas quando há fogo, ele também trabalha na brisa. Em 1 Reis, capítulo 19, versículo 12, Elias esperava ouvir Deus em meio ao vento forte, ao terremoto e ao fogo, mas a voz do Senhor veio em um sussurro suave. Assim também é o Espírito Santo. Ele fala no sussurro, ele se revela quando o coração se aquieta. Você não precisa ser perfeito para ouvir o Espírito Santo. Precisa ser disponível. Ele não procura pessoas que sabem tudo, mas corações dispostos a aprender. Ele não exige que você entenda os planos, apenas que confie nele durante o processo. Porque o Espírito Santo nunca te leva por caminhos onde a presença dele não vai te acompanhar. Há algo poderoso em entender que o Espírito Santo não vem apenas para te consolar, mas também para te enviar. Ele não te enche para que você se acomode, mas para que transborde. Ele quer que a presença dele em você alcance outros. Cada toque, cada palavra, cada gesto seu pode ser usado por ele. Imagine o impacto de um coração cheio do Espírito Santo entrando em um ambiente. Sem precisar falar nada, a atmosfera muda, porque o Espírito dentro de você carrega autoridade, luz e paz. E essa é a missão dele: transformar você em um canal vivo da presença de Deus. Mas para ser um canal, é preciso manter o fluxo limpo. Por isso, o Espírito Santo insiste tanto na pureza, na verdade, na renúncia. Ele quer fluir livremente através de você. Qualquer mágoa guardada, orgulho ou mentira se tornam barreiras. E é por isso que ele constantemente te convence a liberar, a perdoar, a deixar ir. Não porque quer te punir, mas porque quer te libertar. Em João capítulo 16, versículo 13, Jesus disse: "Quando vier o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade." Essa verdade não é apenas doutrinária, é pessoal. O Espírito Santo te revela quem você realmente é e também o que precisa ser curado dentro de você. Às vezes ele vai tocar em feridas antigas, em lembranças que você preferia esquecer, mas é apenas tocando nelas que ele pode curar. E essa cura não acontece de um dia para o outro. Ela é um processo sagrado, conduzido com amor e paciência. O Espírito Santo nunca te expõe para te envergonhar, mas para te libertar. Ele te mostra o que está errado, não para te condenar, mas para te alinhar novamente com o coração de Deus. Quando você começa a permitir essa obra, o Espírito Santo transforma não apenas seu interior, mas tudo à sua volta. As pessoas começam a notar algo diferente, não sabem explicar, mas sentem. É a presença dele fluindo em você.
Sua voz passa a ter mais autoridade. Suas atitudes ganham mais peso, porque não é mais você falando, é o Espírito Santo agindo através de você. E o mais belo é que ele faz isso sem tirar sua essência. O Espírito Santo não apaga quem você é, ele aperfeiçoa. Ele não destrói a sua personalidade, ele purifica as intenções. Ele usa suas habilidades, seus dons, seu jeito, mas os consagra. Ele potencializa o que já estava em você, transformando o comum em instrumento divino. Por isso, não resista ao processo. Cada desconforto, cada ajuste, cada correção do espírito é uma forma de te alinhar ao propósito eterno. Quando ele te pede algo, é porque já preparou algo maior para colocar no lugar. E lembre-se, o Espírito Santo nunca retira algo sem substituir por algo melhor. Quando ele tira o peso do passado, ele coloca leveza. Quando remove o medo, ele te enche de coragem. Quando te esvazia do ego, ele te preenche de amor. Você só precisa continuar dizendo sim, mesmo quando não entende, mesmo quando dói, mesmo quando parece solitário. Cada sim dado ao Espírito Santo é um passo rumo à plenitude. E essa plenitude é o que o mundo tenta imitar, mas nunca consegue reproduzir. É uma alegria que não depende de circunstâncias, uma paz que não se abala com notícias, um amor que não se esgota. Isso é viver cheio do Espírito, não um momento, mas uma vida inteira guiada, sustentada e transformada pela presença divina. E o Espírito Santo te chama para isso agora. Ele te chama para uma entrega mais profunda, para um relacionamento mais íntimo. Ele quer não apenas estar com você, mas viver em você, agir por meio de você e te transformar em um reflexo vivo da glória de Deus. Quando o Espírito Santo encontra um coração disposto, ele começa uma obra silenciosa e implacável. Não é um processo de destruição, mas de reconstrução. Ele pega tudo o que foi quebrado dentro de você, lembranças, medos, culpas, e transforma em testemunho. Ele é o único capaz de fazer de um coração ferido um altar vivo. Porque o Espírito Santo não procura perfeição, ele procura entrega. E talvez seja por isso que tantas pessoas o sentem, mas poucas o conhecem de verdade. Conhecer o Espírito Santo é permitir que ele entre nos cômodos escondidos da alma, nos lugares onde você evita olhar. É abrir portas internas e dizer, pode entrar, mesmo onde dói. É entender que a cura espiritual não vem da fuga, mas da exposição à luz divina. O Espírito Santo trabalha com o que é verdadeiro, e é por isso que ele se afasta da falsidade. Ele se move onde há sinceridade, mesmo que fraca, mesmo que confusa. Ele não precisa de discursos perfeitos, mas de um coração que diga, eu preciso de ti. Quando você admite sua dependência, ele se manifesta. Há momentos em que ele te chama apenas para ficar em silêncio diante dele, porque há orações que não precisam de palavras, apenas de presença. E quando você se cala, ele fala. Quando você para, ele age. Quando você solta o controle, ele assume a direção. O Espírito Santo é o descanso da alma cansada, é a respiração leve depois da tempestade. Mas é importante entender, caminhar com o Espírito Santo exige sensibilidade. Ele não grita, ele sussurra, ele não empurra, ele convida. E cada vez que você responde a esse convite, algo dentro de você muda. As coisas que antes te atraíam começam a perder o brilho. As conversas vazias deixam de fazer sentido. O Espírito Santo começa a ajustar seu foco para o que realmente importa. E nesse processo, ele também vai te ensinar a discernir vozes. Porque há muitas vozes tentando te distrair. A do medo, a da dúvida, a da culpa. Mas o Espírito Santo fala com paz, mesmo quando corrige. A voz dele nunca causa desespero, apenas arrependimento e desejo de voltar ao lugar certo. Em Romanos capítulo 8, versículo 14, está escrito,
pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Isso significa que ser guiado por Ele é a evidência da filiação. O Espírito Santo é o selo que confirma que você pertence ao Pai, e Ele vai te conduzir a viver como filho, não como servo com medo, mas como herdeiro com confiança. Ser guiado pelo Espírito é andar em um caminho que nem sempre é fácil, mas sempre é seguro. Ele vai te direcionar a lugares onde sua fé será testada, mas também fortalecida. Ele vai te pedir para perdoar quando tudo em você quer revidar. Vai te pedir para abençoar quem te feriu, porque Ele sabe que o perdão é a arma que quebra correntes espirituais. Muitas vezes você vai sentir que está andando no escuro, mas é ali que o Espírito Santo se torna o seu farol. Ele não te mostra todo o caminho, ele te mostra o próximo passo, porque ele quer que você confie mais nele do que na sua visão. E cada passo de obediência abre espaço para mais revelação. O Espírito Santo também é o autor dos recomeços. Quantas vezes você já pensou que era o fim, que não tinha mais conserto, mais graça, mais força? Pois é exatamente aí que ele entra. Quando as forças acabam, ele sopra vida nova. Quando tudo desmorona, ele ergue de novo. Ele te ensina que fracassos não são sentenças, são lições. Há uma promessa em Isaías capítulo 43, versículo 19, que diz: Eis que faço uma coisa nova, agora está saindo à luz. Porventura, não a percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. O Espírito Santo é o cumprimento dessa promessa dentro de você. Ele faz o impossível florescer, onde antes só havia deserto. E é nesse florescer que ele te convida a uma vida de parceria com o céu. O Espírito Santo não quer apenas te abençoar, ele quer trabalhar contigo. Ele quer usar sua voz, suas mãos, suas ideias, seus dons. Ele quer te tornar parte do mover divino na terra. Há pessoas que o Espírito Santo vai colocar no seu caminho e você será a resposta às orações delas. Às vezes, uma simples palavra sua, inspirada por ele, será o milagre que alguém esperava. É por isso que o Espírito Santo te treina na sensibilidade, para que você perceba quando ele quer agir através de você. Ele vai te impulsionar a ligar para alguém no momento certo, vai te inspirar a escrever algo que muda o dia de uma pessoa, vai te dar discernimento para perceber dores escondidas. E o mais bonito é que ele faz isso naturalmente, sem esforço, porque é a essência dele fluindo por meio de você. Quando o Espírito Santo encontra liberdade em alguém, ele transforma essa pessoa em um canal de graça. E é isso que ele quer fazer contigo, te tornar um transmissor da presença divina, alguém que leva paz onde há confusão, esperança onde há desânimo, amor onde há rejeição. Mas para que isso aconteça, ele precisa que você confie nele até nas instruções que parecem pequenas. Porque o Espírito Santo trabalha no detalhe. Às vezes é um não vá, espere um pouco, perdoe de novo, não responda agora. Essas orientações simples são a chave para experiências sobrenaturais. É assim que ele constrói dentro de você uma vida espiritual sólida, passo a passo, obediência após obediência. E quando você olha para trás, percebe que já não é o mesmo. O que te ofendia já não fere. O que te abalava já não derruba. O que te dominava já não tem poder. Essa é a marca de quem vive guiado pelo Espírito. Uma paz que cresce, uma força que amadurece e uma fé que não depende mais de circunstâncias, mas de comunhão. O Espírito Santo quer te ensinar a viver nesse nível. E tudo o que ele pede é que você mantenha o coração aberto, porque ele nunca força a entrada. Ele bate. E se você abrir, ele entra e transforma tudo. Há algo que o Espírito Santo deseja te ensinar, e talvez essa seja uma das maiores revelações espirituais que você possa receber. Ele não quer apenas te visitar, ele quer habitar em você. Há uma diferença entre uma visita e uma morada.
A visita vem e vai, mas quem habita permanece, transforma o ambiente, muda a rotina, reorganiza tudo. É isso que o Espírito Santo faz quando você o deixa morar dentro de si. Muitos vivem apenas de experiências momentâneas, sentem a presença dele num culto, num louvor, numa oração mais intensa, mas depois voltam à mesma vida, ao mesmo vazio. E o Espírito Santo quer te tirar desse ciclo. Ele quer fazer morada, quer ser aquele que anda contigo pela manhã, que te consola à noite, que te inspira durante o dia. Ele quer fazer parte da sua rotina, dos seus pensamentos, das suas decisões. Mas para que ele habite, é preciso espaço. E muitas vezes o coração está cheio, cheio de preocupações, de dores, de lembranças, de planos. O Espírito Santo só habita onde há lugar. E às vezes, ele mesmo vai começar a te mostrar o que precisa sair para que ele possa ficar. É por isso que ele toca em assuntos que você tenta esconder, em sentimentos que você prefere ignorar. Ele não faz isso para te ferir, mas para te libertar. Quando o Espírito Santo entra de verdade, ele limpa, ele varre o interior, apaga as sombras, restaura o brilho da alma. Ele coloca ordem no caos, traz direção ao que estava confuso. E isso não acontece de forma distante, acontece em meio à sua vida, nos seus dias normais, nas horas em que ninguém está olhando. É ali, nos momentos em que você chora sem palavras, que ele mais trabalha. Porque o Espírito Santo entende lágrimas, ele traduz suspiros, ele interpreta silêncios. Como está escrito em Romanos capítulo 8, versículo 26, o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Isso significa que até quando você não consegue orar, ele ora por você. Pense na profundidade disso. Há uma pessoa divina dentro de você, que fala com Deus em seu lugar, defendendo a sua causa, traduzindo suas dores em intercessão celestial. Nenhum amigo, pastor ou líder pode fazer isso, só o Espírito Santo. E é por isso que você nunca está só, mesmo quando se sente sozinho. Ele te acompanha em cada etapa do caminho, mesmo quando você tropeça. O Espírito Santo não se assusta com o seu erro. Ele te corrige com ternura e te conduz de volta ao caminho. Ele é paciente. Ele sabe que a transformação leva tempo e por isso não desiste de você. Mas há algo que ele te pede: constância. O Espírito Santo não se manifesta apenas em grandes emoções, mas na fidelidade diária. É nas pequenas orações, nas leituras discretas da palavra, nos momentos em que você escolhe o bem, mesmo sem plateia. É ali que ele se fortalece dentro de você. E quanto mais tempo você passa com ele, mais começa a reconhecê-lo. Você aprende a identificar quando é ele te direcionando, quando é ele te alertando, quando é ele te guardando. E quanto mais sensível você se torna, mais clara se torna a caminhada. O Espírito Santo não fala apenas para te consolar, ele também fala para te preparar. Ele avisa antes da tempestade, mostra os caminhos que parecem certos, mas não são. Ele te protege de ciladas espirituais e de armadilhas disfarçadas de oportunidades. Mas o Espírito Santo também te conduz a lugares onde sua fé será refinada. Às vezes, ele te permite passar por desertos, não para te punir, mas para revelar o que há dentro de você. Foi no deserto que Jesus, cheio do Espírito Santo, enfrentou o inimigo e venceu. O deserto não é sinal de abandono, é sinal de propósito. É ali que o Espírito Santo te mostra que a presença dele é suficiente, mesmo quando tudo falta. Há uma maturidade que só nasce no deserto, uma força que só é construída na escassez. O Espírito Santo te ensina a depender de Deus quando não há outro recurso, e essa dependência se torna o seu maior tesouro espiritual. E quando você sai do deserto, sai diferente, sai mais leve, mais sábio, mais firme, porque o Espírito Santo usou cada dor para te lapidar. O que antes era fraqueza,
agora é autoridade. O que antes te fazia chorar, agora se torna ministério. O que antes era ferida, agora é cicatriz de vitória. O Espírito Santo é especialista em transformar o que foi quebrado em instrumento de glória. Ele pega as partes que você acha inúteis e as usa para curar outros. Ele faz da sua história um canal de esperança. Ele te unge não apenas para ser curado, mas para curar. Em Isaías capítulo 61, versículo 1, está escrito: O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Essa unção não é apenas para profetas do passado, é para todo aquele que o Espírito Santo habita, e ele quer te ungir para ser resposta na vida de alguém. Você não foi chamado apenas para receber, mas para transmitir. O Espírito Santo quer te tornar uma fonte viva, alguém que carrega a presença de Deus onde pisa. Há lugares que só serão alcançados por causa da tua obediência. Há pessoas que só conhecerão o amor de Deus quando virem o reflexo dele em você. Mas para isso, o Espírito Santo vai continuar te moldando. Vai te ensinar a ouvir mais, a reagir menos, a confiar mais e temer menos. Vai te fazer amadurecer na fé, aprender a descansar na vontade de Deus, mesmo quando não entende. E enquanto ele faz isso, a paz cresce. A presença dele se torna mais evidente, o coração mais leve, a mente mais clara. É assim que ele te transforma, de dentro para fora, em silêncio, mas com poder. O Espírito Santo não é apenas uma presença celestial, é um estilo de vida. É viver em sintonia com o céu, é andar na terra com o coração no alto. É saber que mesmo quando ninguém te entende, ele entende. Mesmo quando tudo muda, ele permanece. E quando você finalmente entende isso, você descobre que a presença dele vale mais do que qualquer conquista. Porque o Espírito Santo é o maior presente que Deus poderia te dar. O próprio Deus habitando em você, te guiando, te curando, te renovando todos os dias. Chegamos a um ponto importante na sua caminhada espiritual. O encerramento deste encontro, mas não o fim da experiência. O Espírito Santo não trabalha em blocos temporários. Ele trabalha em você continuamente. E ao longo deste vídeo, você percebeu que ele está sempre disposto a falar, a guiar, a restaurar, mas a entrada é sempre sua, um coração aberto, um sim verdadeiro, uma rendição sincera. Agora é hora de refletir sobre o que ele fez e ainda fará na sua vida. Pense nas áreas onde você precisa da presença dele, no trabalho, nos relacionamentos, na família, na saúde emocional. O Espírito Santo quer habitar todas essas áreas. Quer te mostrar que nenhum desafio é grande demais para quem o deixa entrar. Ele não só transforma corações, mas direciona caminhos, abre portas e te prepara para viver com propósito. E é por isso que hoje eu quero fazer algo diferente. Quero te convidar a participar ativamente desta jornada. Se este vídeo tocou você, se trouxe esperança, paz ou clareza, escreva nos comentários uma palavra, um versículo ou uma frase que represente o que o Espírito Santo despertou em você neste momento. Não precisa ser longo, apenas seja sincero. Cada mensagem sua pode tocar outra pessoa que está passando pelo mesmo que você. O Espírito Santo também quer que você compartilhe suas experiências com esta comunidade. Conte como ele já agiu na sua vida, como você tem sentido sua presença, ou até mesmo o que você aprendeu de novo hoje. Cada história compartilhada aqui se torna uma chama que inspira fé nos outros, que fortalece quem está buscando orientação e encoraja aqueles que se sentem fracos ou perdidos. E não esqueça, este canal existe para ser uma extensão desse movimento de fé e ministração.
Se você ainda não se inscreveu, eu quero te convidar agora de forma diferente. Não apenas clique em inscrever-se, mas considere isso um compromisso espiritual com você mesmo. Um compromisso de buscar diariamente a presença do Espírito Santo, de se abrir à transformação, de caminhar com fé, mesmo nos momentos difíceis. Inscrever-se é o primeiro passo para se manter conectado com este alimento espiritual que buscamos trazer a cada vídeo. Lembre-se de que cada interação sua, seja comentar, compartilhar ou apenas refletir, é parte de algo maior. A sua participação ajuda outras pessoas a se aproximarem do Espírito Santo também. Quando você compartilha suas experiências, está permitindo que o Espírito Santo use sua história para transformar vidas, não apenas a sua. E ao olhar para trás, para tudo o que exploramos neste vídeo, veja que não se trata de técnicas ou fórmulas mágicas, mas de relacionamento. O Espírito Santo não é um recurso que você usa quando precisa. Ele é uma presença constante, um amigo fiel, um guia seguro. Ele quer habitar cada detalhe da sua vida, mesmo onde você pensa que não é necessário. Hoje, ele te convida a um compromisso. Abrir a porta do coração, entregar cada área à sua direção, confiar mesmo quando não entender, amar mesmo quando parecer difícil, perdoar mesmo quando for doloroso. Ele quer transformar cada ação sua em oportunidade de ministério, cada escolha em expressão de fé, cada desafio em testemunho. E se você acredita nisso, se sentiu algo dentro do coração, compartilhe nos comentários. Como você deseja permitir que o Espírito Santo atue em sua vida daqui para frente? Qual mudança você quer iniciar hoje? Qual atitude você deseja alinhar à voz dele? Não tenha medo de escrever. O simples ato de externalizar seus pensamentos e intenções já é um passo de fé e entrega. Por fim, quero deixar uma palavra de encorajamento. A caminhada com o Espírito Santo não é sobre perfeição, mas sobre presença. Não é sobre quantidade de conhecimento, mas sobre qualidade de coração. Não é sobre intensidade momentânea, mas sobre constância e entrega diária. O Espírito Santo é paciente. Ele caminha contigo passo a passo, e a cada passo você se torna mais alinhado à vontade de Deus. Então, neste momento de encerramento, eu te convido a tomar uma decisão consciente. Que hoje você escolha permitir que Ele transforme o seu coração, que hoje você decida ouvir sua voz acima de todas as outras. Que hoje você se comprometa a caminhar em sintonia com o Espírito Santo. E enquanto você faz isso, lembre-se, você não está sozinho. Cada pessoa que compartilha desta comunidade está nesse mesmo caminho, aprendendo, crescendo, sendo guiada e fortalecida. E para que este vídeo continue cumprindo seu propósito, inscreva-se no canal agora, mas faça isso com coração, não por obrigação. Pense que ao se inscrever, você está afirmando que deseja continuar essa jornada de fé, que deseja aprender mais, que deseja ser transformado. E mais do que isso, ao interagir, você ajuda outros a também encontrarem essa presença poderosa. Compartilhe sua história, suas experiências, o que você aprendeu, o que te marcou, ou simplesmente escreva algo que represente seu compromisso com o Espírito Santo. Isso cria uma rede de fé que se estende muito além do que você pode ver, onde cada testemunho fortalece outro coração. Lembre-se sempre, o Espírito Santo não veio apenas para momentos especiais ou situações extremas. Ele veio para cada segundo da sua vida, para cada escolha, para cada atitude. Ele quer fazer de você um reflexo vivo do amor de Deus, um instrumento de transformação, um canal de bênçãos. E assim, com gratidão e esperança, concluímos este vídeo. Mas sua caminhada continua, mais viva, mais forte, mais iluminada. Continue buscando, continue entregando, continue vivendo em comunhão com o Espírito Santo e nunca esqueça, cada passo seu guiado por Ele é uma vitória, cada ato de fé é um testemunho, cada coração tocado é uma vida transformada.